Agora sim, boa noite, oficial. Tá, gente? Bom, o que eu conversei com vocês na semana passada com relação à informática aplicada à construção civil, né? Que a gente ia aprender a trabalhar com alguns aplicativos aí, principalmente aplicativos de CAD, tá? Mas para a gente começar a, eu posso dizer para vocês, a brincar nesses aplicativos aí, a gente tem que ter em mente algumas informações com relação a, como que eu posso dizer para vocês? É ruim quando a palavra está na ponta da língua, mas ela não sai, né? Com relação a alguns conceitos, tá? Que tem que estar bem claro na cabeça de vocês, tá? Por quê? São esses conceitos, principalmente da geometria e da matemática, que vão fazer com que a gente trabalhe de uma forma mais rápida e prática dentro do software de CAD, tá? Então, nesse caso, eu vou fazer um trem aí com vocês. Bom, vocês estão vendo uma folha de papel, as minhas mãos, né? E um pedaço do meu computador. Beleza. Por que eu mudei um pouco a tela aí? Tá? Pelo seguinte. Sempre que a gente for desenhar qualquer coisa, qualquer software de desenho, tá? Desenho técnico, a gente tem que relembrar alguns conceitos de desenho geométrico, como eu falei para você. Tá? Vamos pegar um exemplo aí. Eu vou desenhar aqui a mão livre mesmo. Já fui melhor no desenho à mão livre, tá? Hoje eu tô meio ruinzinha. Minha mão torta. Um partir do pressuposto é que eu tenho um ambiente de uma edificação. Tá? Em outras palavras, é um fragmento de uma planta. Ok? A pergunta é, independente se eu fiz à mão livre, se eu fiz com régua, se eu fiz no CAD, tá? Onde que eu desenhei essa informação aqui? Tá? Eu tenho que pensar nela como um desenho rudimentar. Como assim? Do que é composto esse desenho? Alguém chuta? Eu não sei, professora. Claro que sabe. Esquecendo que isso daqui sejam fragmentos Linhas e formas geométricas. Bingo, tá? Isso daqui, gente, se vocês prestarem atenção, uma sequência de várias linhas entre aspas, tá? Por quê? Qual que é a definição de linha? Professora, é uma reta de um ponto ao outro. É a menor distância entre dois pontos, correto? Certo. Beleza. Então, só que se a gente parar para pensar direito, na geometria mesmo, nua e crua, na matemática, essa definição não é de uma reta, não é de uma linha, é de um segmento de reta ou um segmento de linha. Por quê? A reta e a linha, que é a mesma coisa, né? Ela é infinita.
ela não tem começo e nem fim, ela é infinita. O segmento de reta começa num ponto e termina no outro. Tá? Isso significa o seguinte, que nós, como for trabalhar no CAD, tá? Nós vamos trabalhar sempre com segmentos de retas quando pensarmos em linhas, certo? Isso significa o seguinte, que nesse desenho que eu tenho aqui, esquecendo que é um fragmento de uma planta, na verdade, tá? Eu tenho quem? Segmentos de retas, um ligando ao outro. Tudo bem até aí? Sim. Aí a pergunta é, esse segmento de reta, em relação a este outro, eles estão o quê? Paralelos. Perfeito. Agora, este em função deste. Eles se cruzam. Mas isso é o quê? Tá? Então, este em função deste, tudo bem. Eles se encontram. Adjacente? Não. Opostos? Quase. Estão em vértices diferentes. Sim. Mas nesse caso aqui, esses dois vértices estão compondo o quê? Dois segmentos? Não. Sim, são dois segmentos que estão em sentidos diferentes. Congruente. Oi? Alguém falou alguma coisa que eu não escutei direito. Professor, eu falei congruentes. Não seria o caso. O que é isso? Um ângulo de 90 graus. Isso significa que eu tenho um... Quando uma linha está a 90 graus da outra, eu tenho uma situação de... A Roseli vai puxar a orelha de vocês. Calma, professora, a gente está pensando. Se aqui é paralelo, eu tenho duas paralelas, nesse caso eu tenho quem? Uma Perpendicular? Aê! Sempre que eu tiver duas retas em sentidos opostos, formando o ângulo de 90 graus, eu tenho uma perpendicular. Lembraram? Vou até anotar para não esquecer mais. Gente, isso daqui é só recordar alguns conceitos de geometria básica, tá? Vocês aprenderam lá na quinta, sexta série de vocês, certo? A gente não vai calcular, não vai precisar pegar compasso para achar mediana, mediatriz, essas coisas todas não, tá? O importante é vocês lembrarem o seguinte, duas linhas, um ao lado da outra, tá? No mesmo sentido, com uma distância pré-determinada, é a nossa paralela. Duas linhas em sentidos opostos, porém formando o ângulo de 90 graus, é a perpendicular, certo? E uma outra situação aí, que a gente trabalha muito no desenho, principalmente no desenho de construção civil, que a gente vai trabalhar muito nos softwares de CAD, tá? É o seguinte, essa reta aqui tem que sentido?
Vertical. Yes. E esta outra? Horizontal. Perfeito. Tá? Por que eu estou dando uma de chata e passando isso para vocês? Tá? Porque todo software de CAD, tá? Ele trabalha a linguagem matemática. Tá? E a linguagem matemática... Congelou a imagem ou ela está rodando? Congelado. Agora rodou. Rodou, né? Deixa eu falar, viu? É sinal de internet que é uma beleza. Tá? Então, todo software para desenho, tá? Ele é o que a gente chama de software de CAD. Tá? CAD, gente, é uma sigla. Tá? Significa Computer Aided Design. Tá? Meu inglês é macarrão. Tá? Significa computador auxiliando o desenho. Ou desenho auxiliado pelo computador. Tá? Então, CAD é uma sigla. Tá? Então, quando a gente fala do AutoCAD, tá? O auto é do fabricante, Autodesk. Tá? Quando a gente fala do QCAD, tá? O Q também é do fabricante. E o CAD é a sigla para dizer que é um software de desenho. Tá? O GNA CAD, a mesma coisa. E assim por diante para os outros softwares de CAD. Tá? Para ser um software de CAD, obrigatoriamente, trabalhar a linguagem matemática. Tá? Na linguagem da matemática, como é que a gente consegue desenhar retas, tá? Na horizontal verdadeira ou na... Como é que a gente consegue desenhar dessa forma? Na matemática. Professora, falhou um pouquinho. Você falou como consegue desenhar na vertical verdadeira, o resto eu não entendi. E na horizontal verdadeira. Tá? O que é a horizontal verdadeira? A 0 graus. O que é a vertical verdadeira? Na 90 graus. Tá? Na matemática, aonde que a gente consegue essa proeza? Vocês aprenderam. Pode ser que não se O lembre. ângulo X e Y é esse? E o Não. XY é o quê? É o XY mesmo. Mas quando a gente usa o XY, a gente está calculando o quê? Altura e largura? Não. Na matemática. O que é isso? É função? Não sei. Sempre que a gente calcula a função, tá? O nome já diz. É algo em função de outro algo. Tá? Então, x em função de y, tá? O valor de x em função de y vai me dar ou uma reta, ou uma parábola, uma hipérbole. Tudo bem. Eu também não lembro como é que calcula a função. Tá? Mas é importante a gente saber o conceito de função, tá? Que é sempre o quê? Os valores que estiverem no eixo x, eles estarão sempre em função com os valores que estiverem no eixo y. Um estará sempre em função do outro, para você traçar o que você precisa. Tá? Isso é matemática pura.
certo? E o CAD, ele trabalha essa matemática pura para traçar isso daqui. Tá? Vai ter que calcular? Não. Se vem por contente, tá? Porque os softwares de CAD hoje, tá? Eles são muito mais avançados de quando eu comecei a aprender a mexer com CAD, que a gente tinha que dar toda a informação de valores de X, os valores de Y, para compor o gráfico, que era o nosso desenho. Hoje, a gente vai fazendo o desenho e automaticamente ele já calcula isso para a gente. Facilitou muito a nossa vida. Tá? Então, nós temos alguns itens aí de facilidade. Certo? Mas por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês entenderem que todo software de CAD, tá? Ele é origem matemática. Tá? Então, primeira informação. Para o meu software de desenho ser de CAD, ele tem que ter linguagem matemática. Tá? Essa linguagem matemática aqui, de função, ele vai me dar uma outra ferramenta muito utilizada, que é o vetor. Tá? O que é o vetor? É uma reta que possui uma distância em função de um ângulo. Tá? Tudo bem que o vetor a gente trabalha mais em física, tá? Que a gente faz a decomposição dos vetores, tudo. Mas isso é matemática aplicada também, né? Que é uma distância em função de um ângulo. Tá? Então, tem que ser matemático, trabalhar a linguagem vetorizada, tá? E tem que ter precisão. Tá? As minhas medidas, quando eu informo no software de CAD, eles têm que ser precisos. Se eu digitar 1 metro, é 1 metro. Não é 0,99999999. É 1 metro. Certo, gente? Alguma dúvida nisso daqui? É só a parte conceitual. Tá? Tranquilo? Tá tranquilo, professor. Posso dar prosseguimento? A gente vai ver a utilização dessa sistemática vetorizada, função e a questão da precisão em 3 softwares de CAD diferentes. Como eu sei que alguns de vocês já têm o AutoCAD, outros não têm, né? E outros só têm o celular para trabalhar, tá? Eu vou mostrar as 3 opções que eu tenho para passar para vocês de software de CAD, tá? E a gente vai, em conjunto, eleger qual que é a linguagem mais fácil de se trabalhar. E em cima dessa linguagem mais fácil, é onde eu vou dar a explicação geral, aí depois eu explico nos outros 2 softwares como é que funciona tudo. Tá? Foi assim que eu trabalhei com a outra metade da vossa laranja, né? Quer dizer, a outra metade da turma de vocês, tá? Deu certo na semana passada, e o pessoal gostou, e pediu para manter essa sistemática. Vamos ver se com vocês a gente mantém essa sistemática ou muda. Tá? Não sei se vocês se conversam entre a turma A e a turma B. Agora vamos para a tela do computador. Eu vou sair da gambiarra que eu faço. Puxa, cadê a tela? Puxa, tá ruim. Agora vocês estão vendo a tela do meu computador. Perfeito. Tá. Vamos abrir o QCAD. Tá.
Como eu falei para vocês, eu vou trabalhar com vocês com 3 softwares: o QCAD, o AutoCAD e o GNA-CAD, tá? Ah, tá, beleza, entendi o recado. O que acontece? O QCAD, tá, gente? Vocês podem baixar ele do software, da própria página deles, tá? Esse daqui eu vou deixar para vocês no chat. Quem quiser, fique à vontade, tá? Bom, o site é em inglês, para aqueles que têm facilidade de inglês, boa sorte, tá? Se não, pode ser em alemão, francês ou italiano, tá? Ou fazer que nem eu, né? Vim aqui em cima e pede para traduzir para português. Ok? Ele tem a opção para Windows, Linux e Mac, tá? Você pode baixar ele na versão free, tá? Que é o quê? Vim aqui em download, tá? Pede a opção professional, né? O profissional. Verifiquem se o Windows de vocês, se for Windows, né? É 32 a 64 bits. Baixa o software, certo? E depois, vocês baixarem, instalarem ele tudo bonitinho, tá? Ele dá essa opção aqui, ó. Tá? Versão de avaliação, comprar ou renovar. Tá? A gente trabalha muito com a versão de avaliação, onde a gente faz o seguinte, aqui no próprio site, tá? Mais para o final, tá? Ele explica para a gente como é que a gente transforma essa versão demonstrativa para uma versão gratuita. Tá? A versão gratuita, eu não consigo algumas ferramentas para trabalhar com uma ou outra ferramenta, principalmente de 3D, tá? Mas eu consigo trabalhar ele, as ferramentas básicas iniciais, tá? Então, é só vir aqui, tá? Que ele explica como é que a gente transforma ele para a versão free, certo? Eu gosto de começar a explicação por ele, tá, gente? Para a gente entender um pouquinho esse universo do CAD, tá? Por que eu gosto de começar com ele? Porque a tela dele, ela é mais limpa e mais simples, tá? Se vocês observarem aí, parece que não tem nada, né, tá? Tem nada, tá mó sem graça, tá? Ao passo, vem aqui, se meu computador não travar, tá? Semana passada não travou, né, mas vai lá saber. Ao passo que o AutoCAD, tá? Quando a gente abre, a gente vê uma gama muito maior de ferramentas. Tem coisas pra caramba para fazer, aí você fica perdido, tipo, e agora o que eu faço? Deixo de fazer, né? Saio, corro. Ah, não. Abri coisa errada. Tá. Ignora. Abriu em branco, que é melhor. Abrir um arquivo em branco, melhor. Então, quando a gente abre a tela do CAD, do AutoCAD, né? A gente vê que tem uma quantidade de ferramentas muito maior do que CAD. A quantidade de ferramentas que CAD tem. E olha que o CAD tem. E o pior, cada uma dessas palavrinhas aqui em cima, eu tenho mais uma outra gama de ferramentas. É ferramenta que não acaba mais. E além dessas todas aqui em cima,
aqui embaixo, eu tenho mais uma outra leva de ferramentas, que eu altero toda essa régua aqui de cima. Isso tudo é o AutoCAD, tá, gente? Da Autodesk. Já o QCAD, que é da QCAD, tá? É o próprio fabricante deles. Não, perdão. É da Ribbon Soft. Ele é mais simples. Eu tenho essas poucas ferramentas aqui. Dentro delas, algumas outras. E aqui também uma quantidade de ferramentas, porém, uma quantidade bem inferior à quantidade de ferramentas que o AutoCAD possui. Tá? Bom, só que ambas são software de CAD. Como é que eu determino que elas são software de CAD? Pelo seguinte, primeiro, nos dois programas, nos dois softwares, vocês podem prestar atenção que no fundo da tela, nesse fundo preto aqui, existe um quadriculado. Não sei se vocês conseguem enxergar essa tela branca, essa tela com quadradinhos, com linhas brancas na horizontal e vertical, formando quadradinhos. E o AutoCAD, talvez não dê para vocês verem, mas ele também possui isso. Dei um zoom aqui para enxergar melhor. Também eu tenho esse background com essa malha. Para que serve essa malha? Para auxiliar-nos, né, é trabalhar cada vez mais com uma questão da modulação. O que é a modulação? Trabalhar segmentos idênticos, um próximo ao outro. Tá? Então, aqui, esse quadrado é um módulo, esse quadrado é outro, esse é outro, e assim por diante. Tá? E com a questão da precisão, certo? A gente não pode se esquecer que todo e qualquer software de CAD, ele foi desenvolvido para a área de mecânica. Tá? Qual a área de mecânica? A mecânica militar. Tá? Foi justamente para a construção de armamentos, tanques, aviões, tá? Tudo para questão militar mesmo. Aí depois foi adaptado para nós, réis mortais, tá? Principalmente para a gente na área de construção civil. Tá? A gente se apossou do software. Tá? Por isso que ele tem que ser de precisão. Então, a gente tem essa tela quadriculada no fundo, tá? E no canto inferior da esquerda, a gente pode reparar que existe justamente quem? As minhas coordenadas, x e y, que é onde o mouse está passando por cima. Tá? Eu tenho a coordenada x, y. Então, ele já me mostra, pela malha reticulada no fundo, que ele é um software de precisão. Pelas coordenadas x, y, ele é matemático, trabalha função. Se trabalha função, ele é vetorizado. Tá? Além do que não é o caso aqui no momento, mas se der um clique na tela e mexer o mouse, isso no AutoCAD aqui, tá, gente? A gente pode perceber que junto, atrelado no mouse, aparece dois valores. O primeiro valor é a informação de X, tá? Estão vendo que o valor está aumentando razoavelmente bem, que é o valor de X. Né? Se eu estou andando na horizontal, estou andando no eixo X. E o segundo valor, estou andando na vertical, tá? É o valor de Y. Tá? Eu estou trabalhando função aqui, X em função de Y.
Isso o AutoCAD. O QCAD não é muito diferente, tá, gente? Aqui, ó, em vermelhinho aqui. Primeiro que eu tenho a tela quadriculada no fundo, tá? Segundo, alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Vocês podem me interromper, tá, gente? Às vezes eu vou embora e esqueço. Bom, como eu falei, eu tenho a trama quadriculada no fundo, com os pontinhos. Tá? É uma forma de mostrar que existe uma questão de modulação e precisão. E aqui no canto inferior, eu tenho também meus eixos de coordenadas. Só no tal escrito X e Y, mas ele já me faz entender que é XY. Por que ele me faz entender? Conforme eu mexo o mouse, vocês podem perceber aqui, ó, mais abaixo, tá? Onde está 2,5, perdão, 2,5, ponto e vírgula, 4,9, na hora que eu jogar o mouse na tela de novo, ele altera. Eu vou tentar mexer o mouse na horizontal. Tentando, tá, gente? Vocês podem reparar que o valor, que seria o X, ele está aumentando o número dele. E o valor de Y está quase ali. Agora eu vou subir o mouse. Quem estabilizou mais ou menos foi o X, e quem está aumentando o valor é o Y, que é o segundo valor. Então, ele também é um software de CAD por conta dessas características. Dúvidas até aqui? Até agora, só fui fazer vamos reconhecer quando é um software de CAD. Tá? Photoshop não é software de CAD, tá, gente? As ferramentas de desenho do Word e PowerPoint não são de CAD também. Tá? CorelDRAW, ele pode ser considerado de CAD, porque ele trabalha vetor, mas ele é mais um software para ilustração, que trabalha com vetorização. Okay? Assim como o Illustrator. Voltando aqui. Qual que é a ideia? Vamos desenhar um quadrado de 5 por 5. Certo, gente? Primeiro, agora isso é uma questão de gosto. Tá? Eu não gosto de desenhar com esse reticulado atrás, com essa malha atrás. Tá? Ela me incomoda. É muita informação na tela. Então, o que eu faço? Aqui, no QCAD, eu venho nesse daqui, grade GR, clico e desligo. Fica tudo limpinho. Adoro. Tá? Isso aqui. Depois, no AutoCAD, eu mostro onde desliga isso também. Que dá para desligar também. Tá? Falei que eu vou fazer um quadrado de 5 por 5. Primeiro, para desenhar um quadrado, eu preciso trabalhar com qual figura geométrica? Você pode usar o quadrado ou a linha. Tá. É a primeira vez que eu mexo no programa. Então, eu vou pegar o quê? A ferramenta mais simples, que é a... Linha? Exatamente. Tá? Então, a gente vai começar a trabalhar com a ferramenta mais simples e mais utilizada, que é a ferramenta de linha. Certo? Bom, a ferramenta de linha, aqui no QCAD, ela se encontra aqui, do lado direito, do lado esquerdo, aqui do lado esquerdo, tá? Justamente aqui, ó, nessa linha. Tá lá, ferramenta linha. Dou um clique nela e ela me apresenta essas configurações aqui.
que eu quero trabalhar é um quadrado. Esse quadrado, eu sei que ele é composto de 2 linhas na horizontal e 2 linhas na vertical. Correto? Sim. E o KiCad me proporciona aqui? Ele já traz para nós, né, a seguinte informação. Você quer trabalhar com linhas em pontos aleatórios, linhas com ângulos definidos, ou linhas na horizontal e linhas na vertical? Qual delas que a gente escolhe? Horizontal e vertical. Sim, é muito mais prático, muito mais fácil, né? Então, um dos motivos de eu gostar de trabalhar logo de cara com vocês, ou não tem noção de CAD, nunca mexeram com a ferramenta, ou tem muito pouca, de trabalhar com ele para começar a utilizar esse raciocínio. Aí depois, dá para migrar para o AutoCAD sem medo de ser feliz, sem traumas, porque eu sei que o AutoCAD, ele traumatiza. Então, nós vamos começar a trabalhar com linhas na horizontal. Então, a gente vai intercalar horizontal com vertical. Eu vou clicar aqui na linha da horizontal. Vocês podem reparar que criou-se uma extensão do meu cursor, tá? Uns tracejados em amarelo. E próximo ao cursor, tem um trechinho de linha que está em branco. Tá? Eu vou dar uma ampliada na tela. Como é que a gente dá o zoom na tela? A rodinha do mouse, mais popularmente conhecida por screw, né? Se eu girar ela para frente, aí eu estou girando a rodinha para frente. Quer dizer, estou empurrando ela para frente, né? Está aumentando o zoom da minha tela. Agora dá para enxergar melhor. E junto do mouse, né, da ponteira do mouse, né, eu tenho, indo para a esquerda, uma linha branca desenhada, que está colada com o mouse. Tá? A pergunta é, quanto que mede essa linha? E por que ela está para a esquerda e não está para a direita? Tá? Pelo seguinte, aqui em cima, debaixo da régua de menus, tem a régua tradicional, né? E, na sequência, régua de ferramentas. Na régua de ferramentas tem lá comprimento. Aqui em comprimento, que por sorte já está 5, né? Porque eu trabalhei esse valor com a turma anterior. Tá? Mas eu vou trabalhar com vocês com 6 em vez de ser 5. Vai ser um quadrado de 6 por 6. Então, mudo para 6. Tá? Digitei 6 e vou informar qual que é o ponto de referência. Tá? Ponto de referência aqui está como final. Que final? É o seguinte. Ele entende que esse ponto onde está o meu cursor é o fim da minha linha. E minha linha começa sempre no positivo, tá? E termina tendendo para o negativo. Em outras palavras, tá? Se eu alterar aqui para início, o que aconteceu aqui? A minha linha foi para a direita. Significa que a minha linha inteira vai ter um valor positivo. Quando for para o final, a minha linha inteira vai ter um valor negativo. Resumindo, início, a linha vai ser construída sempre para a direita, e fim, a linha será construída sempre para o lado esquerdo. Detalhe, na hora que eu clicar, soltei o mouse. Aí a linha construída já com 6 metros. 6 metros por quê? Porque eu já configurei
o QCAD para trabalhar com metro. Né? Diferente do AutoCAD. O AutoCAD eu não configuro unidade de medida. Eu que defino na minha cabeça qual a unidade de medida que eu vou trabalhar. Né? O QCAD e o GNA-CAD, eu defino qual a unidade de medida que a gente trabalha. Tá? Fiz aqui, a minha horizontal. Agora eu vou fazer a vertical. Como é que eu faço? Volto uma opção, clico na opção vertical, verifico se o comprimento é de 6 e, se for início, a linha vai para cima. Vamos fazer início? Vamos. Eu clico aqui. No momento que eu chego perto da extremidade da outra linha, tá? Ele cria como se fosse um ímã. Tá? Ele já vai pegar o ponto certinho. No momento que ele está pegando esse ponto certinho, ele está achando o ponto de precisão. Tá? Daí eu vou explicar para vocês qual é o nome desses pontos de precisão e tudo mais. Tá? Dou um outro clique. Tá, só que o quadrado ficou lá para cima, né? Para a gente baixar esse quadrado, tá? Ou eu vou pelas barras de rolagem, eu acho isso o O, tá? Ou tá? Eu vou fazer o seguinte, com a rodinha no mouse, o screw, que ele também é um botão, tá? Eu vou fazer o seguinte, posiciono o mouse em qualquer canto, seguro firme o mouse e vou apertar a rodinha para baixo. E vou mover o mouse com a rodinha pressionada. Soltei. Pronto. Clico, seguro, arrasto. Tá? Com quem? A ferramenta da rodinha, do screw. Aí. Movi o desenho para baixo. Tá? Essa ferramenta a gente chama de ferramenta PAN, ou ferramenta da mãozinha. Tá? Para diminuir o zoom, eu trago a rodinha para mim, né? Para aumentar, eu mando ela para frente. Tá? E para fechar essa bagaça? Novamente, eu volto. E agora não sei em nenhum momento da opção de linha. Tá? Escolho a opção horizontal. Tanto faz. Começando da esquerda para a direita para a esquerda. Vamos pegar no outro sentido. Para vocês verem. Ele já vem aqui. Cliquei, fechou. Para finalizar o comando ou cancelar o comando, eu vou apertar a tecla ESC do teclado. Trocentas vezes, tá, gente? Significa o seguinte, vocês vão ganhar o péssimo vício de ficar apertando o ESC todo momento. Tá aí desenhado o nosso quadrado de 6 por 6. Dúvida de como que a gente constrói esse quadrado de 6 por 6 pelo QCAD? Não, professora. Legal. Todo mundo pegou a ideia? Sim, professora. Perfeito. É difícil? Não. Até o momento, não é difícil. Tá? Por quê? Eu já expliquei para vocês o funcionamento dessa ferramenta, então ela se tornou intuitivo. Significa o seguinte, se eu fechar tudo agora e mandar vocês desenharem esse quadrado de 6 por 6, eu sei que todos vocês vão conseguir desenhar pelo QCAD. Tá? Ah, mas eu não tenho QCAD e não quero instalar essa bagaça. Quero manter meu AutoCAD instalado. Tem algum problema? Nenhum. Dá para fazer esse quadrado de 6 por 6 no AutoCAD? Dá.
tá? Usando os mesmos conceitos que eu usei no QCAD, agora a gente vai trabalhar no AutoCAD para fazer esse quadrado de 6x6, tá? Para vocês verem a diferença de como que a gente utiliza uma ferramenta e utiliza outra, né? E o grande finale, né, vai ser o quê? A gente trabalhar esse mesmo quadrado pelo celular, pelo aplicativo, tá? Aí vocês vão descobrir qual ferramenta vocês vão se adaptar melhor, tudo mais. Certo, gente? Outra vantagem do QCAD, tá? O QCAD tem algumas vantagens e outras desvantagens, tá? Vantagem, ele também é de graça, então vocês não precisam pagar R$9.000 por ano, tá? Ele é de graça. E ele é hiper leve. Então, se você tem um computadorzinho meia boca, ele roda tranquilamente. Tá? Desvantagem, ele não tem as ferramentas de 3D, renderização, a Shura nele é meio ruinzinho. Por quê? É só para opção pagante. Tá? Mas para a gente começar a aprender a engatinhar, a opção free, mesmo meio capenga, ela é muito boa. Dá para fazer muita coisa. Tá? Essas vantagens e desvantagens. Tá? Vantagem do AutoCAD. Vocês têm a licença educativa, né, educacional. Isso é uma bela de uma vantagem. Né? Ele é hiper completo. Tá? Desvantagem. Ele é muito pesado. O computador vira uma carroça. Tá? E não é tão intuitivo quanto o QCAD. Então, ambos têm vantagens e ambos têm desvantagens. Tá? E quando eu for mostrar para vocês o GNA-CAD, eu falo das vantagens e desvantagens aí para vocês, tá? Outra coisa, gente. Eu tenho por vício não ensinar apenas uma forma de vocês chegarem naquela execução do trabalho. Tá? Antes, quando eu dava aula só de AutoCAD, né, para desenhar esse quadrado, eu mostrava para vocês as várias formas que a gente podia desenhar ele. Tá? Com esse negócio da pandemia e tudo mais, a gente teve que se readaptar, se reinventar em muita coisa. Então, eu estou mostrando para vocês, primeiro, as opções de software de CAD que vocês podem trabalhar, para vocês verem qual que é melhor que vocês se adequam, tá? Para depois vocês verem também as várias formas de desenhar um mesmo objeto, tá? Aí a pergunta é, qual que é a correta? É aquela que você melhor se adaptar, tá? Eu costumo dizer o seguinte, nesse caso não tem o certo e errado, é aquele que você melhor se adaptou. Por que eu estou falando isso? Tem muita gente que fala que você tem que desenhar de uma maneira X no computador, tá? E não é assim, tá? Tem que desenhar da maneira X na prancheta. No computador você pode se adaptar em algumas situações aí. Então, vamos fazer o mesmo quadradinho, tá? De 6x6, agora no AutoCAD. Aqui o AutoCAD. Para tirar essa malha de fundo, que eu também não gosto de trabalhar aqui no AutoCAD, aqui embaixo tá escrito grid. Tá? Eles chamam a grade de grid. Grid e grade é a mesma coisa. Tá? Tirei. A outra coisa. AutoCAD, gente, sempre em inglês. Tá? O QCAD, GNA-CAD, os outros CADs da vida, aí vai no... como que eu posso dizer para vocês? No idioma que vocês acharem mais fácil. Por que o AutoCAD, evitem instalar o AutoCAD em português? Algumas ferramentas em português são diferentes e 99,9% das empresas
trabalham com ele em inglês. Se você se acostumar ele em português, for migrar para o inglês, vocês vão sofrer tanto, mas tanto. Digo isso de conhecimento de causa, tá? De carteirinha. Só que no meu caso foi o inverso. Tá? Sempre trabalhei com ele em inglês. Eu fui trabalhar numa empresa que a licença deles era em português. Eu chorei, né? Mas tudo bem, faz parte. Bom, vamos fazer nosso quadrado de 6 por 6. O mesmo processo que a gente fez, o quadrado no QCAD, tá? Com linhas. No caso do AutoCAD, as linhas ficam aqui, ó. Nessa ferramenta aqui. Que é a ferramenta Line. Clico na ferramenta Line. Só que é o seguinte, gente. Ele não me dá a opção de linha horizontal, linha vertical, linha inclinada. Ele dá a opção de linha. Ponto. Tá? Na sequência, ele pede para eu informar aonde que eu quero o início dessa minha linha. Tá? Como é que eu sei? Que aqui embaixo está escrito isso, e amarrado no meu mouse está lá, escrito também em inglês, e especificar o primeiro ponto. Cliquei, especifiquei o primeiro ponto. Aí, ó. Como se eu tivesse um prego com barbante. E ele fica aí. Aí a pergunta que não quer se calar. Aonde está o comando que vai informar que essa linha vai ficar na vertical ou na horizontal? Já sei. Vou no olhômetro, me deu mais ou menos aqui, eu clico e vou. Cuidado com esse olhômetro, que parece que está reto, mas não está. Sabe aquela história do parece, mas não é? Aqui no AutoCAD acontece muito isso. Tá? Então, o que a gente faz? Eu chamo o comando ortogonal. Ele vai me auxiliar a fazer com que essa linha fique retinha. Tá? E é no teclado do computador a tecla F8. Pressiona a tecla F8, aí chamei o comando de ortogonal. Significa, agora, todas as linhas serão ou horizontais ou verticais. Eu não tenho mais linhas inclinadas. Ufa! Já descobri uma ferramenta. Então, eu quero ela na horizontal, eu vou digitar 6, porque são 6 metros, e dou Enter. Então, essa aqui ficou pequenininha, né? Então, eu vou, a mesma forma que eu fiz no QCAD, tá? Com scroll também, tá? Manda ele para frente, aumenta a linha. Ah, ela aí. O comando de linha, o comando line, ele é um comando eterno. Enquanto eu não pedir para cancelar, ele pega o último ponto que eu encontrei e já quer criar um outro na sequência, um colado no outro. Tá? Então, já que ele quer fazer isso, eu posiciono o mouse para baixo ou para cima, como vocês quiserem, digito 6 e dou Enter. Agora eu vou mover ele para a esquerda, digito 6 e dou Enter. Vou mover ele para que a linha fique para cima. Tá? Ficou para cima? Digito 6, dou Enter. Acabou. Se acabou, meia dúzia de ESC aí. Está feito o meu retângulo de 6 por... Retângulo não, quadrado. 6 por 6. Tá? Quadrado por quê? Os 4 lados são iguais. Tá? Para aparecer a mãozinha, tá? É a mesma coisa. Tá? Eu seguro o mouse, pressiono o scroll e mexo com o mouse. E movo a mão, o meu quadrado para lá, para cá, para onde eu quiser. Tá? Ampliar, jogo para frente, diminuir, jogo para trás. Isso é igual nos dois softwares.
Agora a pergunta é, e no CAD? Acharam fácil fazer? No AutoCAD, melhor. Os dois são CAD. Eu achei tranquilo, professor. Não foi tão difícil, não. Quem mais? Achei tranquilo também até agora. Mais alguém? Fazendo um comparativo entre um e o outro, qual dos dois é mais fácil, é mais intuitivo? Para mim, o primeiro realmente parece ser mais fácil mesmo. Tem até os formatos, Uhum. dá para encontrar mais fácil. Mais alguém? Assim, para quem já usou o AutoCAD, é mais fácil ir tocando com o AutoCAD mesmo. Ficou alguma dúvida entre um e o outro? Professora, boa noite. Boa noite. Então, professora, na hora que eu entrei na aula, a senhora já estava terminando de explicar o outro, aí não entendi muito bem, mas a senhora deixou um vídeo, já está gravando nessa aula. Tá gravando. Eu só não tive Aí, tempo ainda de pegar os vídeos que eu já gravei e jogar no YouTube, né? Mas essa semana aqui eu vou ter que arranjar um tempinho aí e vou disponibilizar no YouTube. Aí eu dou o link para vocês também. Porque às vezes o YouTube gasta menos pacote de dados do que o Teams. entendi. Eu vou estar dando uma. Dando continuidade, eu vou ter que fazer um trem agora, gente. Agora eu vou explicar para vocês pelo GNA CAD. Falei para vocês que eu vou mostrar as 3 situações aí. Eu tenho que sair de um, entrar no outro. Eu tentei compartilhar a tela do meu celular. Aí não sei por quê, meu celular está bloqueando eu compartilhar a tela dele pelo Teams, tá? Então, o que eu fiz? Eu tive que pegar o tablet, tá? Um tablet que eu tenho aquele meio velhinho, e instalei o GNA CAD, tá? Então, quando a gente chama o GNA CAD, tá? Basta dar um clique, tá? O clicar e meter o dedão, tá, gente? Deixa eu fazer uma coisa para diminuir o brilho. Tá dando reflexo da lâmpada no computador. Bom, qual que é a vantagem do GNA CAD e qual que é a desvantagem? Vantagem, ele é de graça. Ele roda tanto no smartphone quanto no iPhone, tá? Roda nos dois. Ele é iOS e é também Android, tá? Roda nas duas situações aí. Certo, gente? Não ocupa tanto espaço no celular, certo? Eu posso começar
do zero o meu desenho, certo? E depois migrar ele para o AutoCAD, para o GNA CAD, para os outros CADs que eu quiser, que ele é compatível com os demais CADs, tá? Qual que é a desvantagem? Se eu tiver um celular que a tela é pequena e meu dedo é grande, vai dar ruim aí, tá? Se o arquivo que eu estiver trabalhando for muito pesado, o risco do celular travar muitas vezes aí. Certo, gente? E por ser um software de graça, ele tem muita propaganda. A gente tem que conviver com a porcaria da propaganda aí. Não tem jeito, tá, gente? Esse é um ônus que a gente carrega toda vez que a gente instala alguma coisa de graça, ou no computador, ou no celular. Certo? Abrir o GNA CAD. Ele me dá essas opções aqui de arquivos. Não vou falar nada, tá, João? Ele me dá essa opção aqui, tá? De arquivos que já existem no próprio software, tá? Se eu quero começar meu arquivo do zero, eu venho aqui no sinalzinho de mais, pressiono ele, e ele me pergunta se eu quero trabalhar na unidade de medida imperial ou na unidade de medida métrica, tá? Qual que é a diferença de um para o outro? A métrica é o que nós trabalhamos aqui, que é decímetro, centímetro, milímetro, metro, tá? E a imperial é polegadas, jardas, tá? É a inglesa, certo? Então, eu venho e escolho a métrica. Eu acho que travou a tela, né? Não travou. Eu venho e escolho a métrica. Clico em cima dela. Cliquei. Abriu minha tela. Ela não tem aquela malha quadriculada no fundo. Tem algum problema? Sim, não, né? Para aqueles que gostam de trabalhar com ela, isso é um fator. Mas dá para a gente configurar para ela aparecer, tá? A propaganda aqui. Tá? O ruim da propaganda, gente, ela ocupa muito espaço na tela que a gente poderia estar utilizando para desenhar. Tá? É um software de CAD? É. Por quê? Olha aqui. Eu tenho a coordenada XY. Eu tenho a coordenada XY, significa que eu estou trabalhando função e estou trabalhando vetor. Tudo bem? Como é que a gente vai desenhar o nosso quadradinho aí? Todas as ferramentas que eu for precisar para desenhar, elas estão aqui, ó. Neste canto aqui. Certo? Esse lápis aqui não é o de desenho propriamente dito, ele é de modificação do que eu já desenhei. Mas eu quero desenhar com a linha. Então, eu tenho que vir aqui no sinal de mais. Meto o dedão lá e aparecem as ferramentas. Ele é mais parecido com as ferramentas do AutoCAD do que as do QCAD, tá? Mas o funcionamento dessa ferramenta é um híbrido entre o AutoCAD e o QCAD. Então, eu quero trabalhar uma linha. Tá aqui, ó, linha. E clico. Clicar sempre na bolinha, tá, gente? Não é para clicar na palavra. Tá? Se clicar na palavra, não entende nada. Então, tem que ser na bolinha. Aí ele me pergunta aqui em cima, está meio desfocado, mas está aqui em cima escrito, tá, gente? Para especificar o primeiro ponto. O primeiro ponto, tá? Vai ser um ponto qualquer na minha telinha preta. Tá? Então, eu vou lá e meto o dedo. Meti o dedo.
Ele me informou que esse ponto está no endereço X e no endereço Y. Só que eu não gosto de trabalhar com XY para poder determinar a distância da minha linha. Eu prefiro trabalhar, nesse caso, então, com um sistema vetorial, que é distância e ângulo. Então, como é que eu faço para transformar isso para o vetorial? Tirar da função e ir para o vetor. Tá? Eu vou em cima do meu pontinho verde e dou mais um apertãozinho. Tá? Ele apareceu aqui, ó, a informação de distância e a informação do ângulo. Tá? Então, eu venho aqui, tá? Que ele está com milímetros. Tá? Infelizmente, ele entrou como 1 milímetro. Tá? Tem como eu configurar depois para metro. Tá? Porém, se eu estou trabalhando sempre com metro, tá? E aqui está milímetro, eu tenho que converter. Tá? 6 metros, quantos milímetros são? 600. Oi? 6.000, desculpa. Ah, bom. Tá? Então, vocês viram que no momento que eu apertei aqui, meti o dedão em cima do número, já apareceu um teclado parecido com calculadora. Eu venho aqui e digito meus 6.000, que já aparece aqui. Tá? Para que lado? Eu quero para direita. Eu quero ir para direita. Aqui no ângulo, eu vou informar que o ângulo é... Por que ele fugiu? Ah, fiz besteira. Para voltar o ESC, aqui, o retrocesso do próprio celular, tá? Vamos lá, de novo. 6.000, ok. Como ele já estava com ângulo de 0 graus, ele já foi para lá. Já foi. É isso mesmo que eu quero? Confirmo. Venho aqui no tique e confirmo. Já fixei os 2 pontos, o primeiro e o último. Certo? Eu vou diminuir o zoom da minha tela. Como é que a gente diminui o zoom da tela do KiCad? Para diminuir e aumentar, é que nem a gente faz no celular. Tá? Eu vou diminuir o zoom da tela. E vou mover. Como se a gente estivesse mexendo nos aplicativos que a gente já está acostumado a trabalhar no próprio celular. Tá? Mover, diminuir e ampliar. Perfeito? Agora eu vou fazer a linha para baixo. Novamente. 6.000. Venho no ângulo. Porque como eu ainda não pressionei aqui o tique, eu posso alterar a informação dele, do ângulo. Tá? Para baixo é 270 graus. E dou OK. A linha foi para baixo. Aperto o tique e diminuo o meu zoom. Aqui, ó. A horizontal e a vertical. Agora eu vou para outra horizontal. Pressiono. 6.000. Lembrando, por que eu estou digitando 6.000? Porque está milímetro. Tá? Dou OK. Como ainda não pressionei o tique aqui em cima, venho no ângulo. Para este lado, o ângulo é 180 graus. Dou OK. Veio para o lado certo. Dou tique. E agora, para riba. 6.000. OK. E o ângulo para cima é 90 graus. OK. Fechou. Tique e tique. Dou um S, o S que é o retrocesso, tá? Tá aqui, ó. Meu quadrado de 6 por 6.
isso no GNA-CAD. Tá? Para alterar a medida, né? Eu venho aqui nesses 3 pontinhos, e não me falha a memória, e no format. Não é no format. Settings. Lembrei. Então, volta. Para alterar a unidade de medida, tá? 3 pontinhos, settings, clico nele, e units, tá? Units, tá? Em units, eu venho aqui, ó, draw units, tá? Unidade de medida de desenho. Clico aqui nos milímetros e vou escolher os meters, que é os metros, tá? Quantas casas de precisão que eu quero no meu desenho? 2 casas depois da vírgula, 1, 3, 4. Tá? Basta mudar aqui, ó. A gente trabalha muito com 2 casas depois da vírgula. Tá? E voltar aqui. Significa o seguinte, se eu for desenhar de novo esse quadrado, tá? Só para vocês verem, a hora que eu chamar a linha, ó, já não está mais milímetro, tá metro. Se eu for 6 por 6 novamente, ele vai ficar desse tamanho aqui, que ele já está com 6 metros, que a gente já tinha configurado anteriormente. Tudo bem, gente? Dúvida no GNA-CAD? Esse aí é um pouco mais complexo, hein, professora? Mas deu para entender. Mas assim, ele é mais chatinho porque se trabalha muito com ângulo, né? Porque a gente trabalha com a questão do ângulo, que no QCAD e no AutoCAD, a gente também está trabalhando com ângulo, só que a gente não está enxergando isso. E aqui, eu tenho que enxergar para trabalhar ele de fato. Por quê? Eu não tenho uma ferramenta de ortogonal que eu tenho no QCAD e no AutoCAD. Né? Porque depende do meu dedo. O meu mouse é o meu dedo. Né? Então, tem que ser uma coisa que se diz, que trave algumas ferramentas. Né? Então, aquele troço prático que eu consigo com o mouse, com a mão, nem sempre eu consigo. Porém, aí. Tá? Mas, assim, depois que você entendeu o segredo da coisa, quer saber? Informar qual que é a distância e qual que é o ângulo que essa distância vai percorrer, ele se torna intuitivo. Então, pelo visto, o João Pedro, depois ele vai dar uma aula para vocês de como que se mexe no GNA-CAD, tá? Porque ele já está detonando aí na coisa. João, é brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. Não me levem a mal, tá? Mas assim, eu gosto de oferecer para vocês, mostrar para vocês todas as 50 aulas. Pega no YouTube que é de grátis. Tá? Flávia. Eu gosto de mostrar para vocês todas as ferramentas que vocês têm acesso. Tá? Infelizmente, por conta da pandemia, tá? Nem todo mundo consegue fazer os trabalhos na escola como era feito até então, né? A gente sentava na frente do computador da própria escola, todo mundo usava o mesmo software praticamente, né? E todo mundo trabalhava a mesma linguagem. A nossa realidade hoje é outra, não dá, gente, infelizmente não dá.
para todo mundo trabalhar com o AutoCAD. Tá? Que, infelizmente, nem todo mundo tem um computador. Tá? Ou, se tem um computador, nem todo mundo tem um computador que vai suportar o AutoCAD. Tá? E o legal que a gente descobre que existem ferramentas que dá para trabalhar no celular. Tá? Tudo bem, eu mostrei aqui no tablet. Tá? Mas esse meu tablet aqui é Android. Tá? Meio antiguinho, já tem uns par de anos aqui, para dizer que tem quase 6, 7 anos para mais. Mas funciona, roda nele tranquilamente. Tá? Então, nos celulares que a gente tem, mesmo sendo um celular de 3 anos atrás, mais ou menos, ele roda também, né? Então, eu preciso me matar hoje em comprar um computador só para poder trabalhar com o CAD, porque a professora mandou trabalhar. Não, não preciso. Tá? Vamos descobrir quais são as ferramentas que estão no mercado para a gente se adaptar a elas também. Tá? Ele é mais chatinho? Não vou dizer que não é. Tá? Das 3 ferramentas que eu mostrei para vocês hoje, tá? As 3 de CAD, diga-se de passagem, né? A mais fácil, a mais intuitiva é o QCAD. Tá? Aí depois que você entender o mecanismo pelo QCAD, para migrar para o AutoCAD, é 2 palitos. Tá? Já o GNA-CAD, ele é um pouquinho mais chatinho de aprender. Mas entender o mecanismo dele, dá para fazer de tudo mais um pouco. Tá? Dá para você configurar até a impressora no seu celular para você mandar imprimir por Wi-Fi. Certo, gente? Uma coisa que eu não falei em nenhum dos 3 aplicativos. Na hora de salvar, tá? A sugestão que eu dou para vocês é a seguinte. Salvem o arquivo em DXF e não em DWG. Tá? Por quê? O DWG tá, é a extensão patenteada da Autodesk. Tá? O DXF tá, é a extensão de arquivo a gente chama isso de extensão aberta. O que significa extensão aberta? Qualquer software de CAD tem que abrir. Tá? Como, por exemplo, a extensão DOC do Word. A extensão DOC, ela é do Word, pertence à Microsoft. Tá? Mas eu não tenho o Word da Microsoft. Porém, se eu salvar na extensão TXT, em qualquer aplicativo de editor de texto, tem que abrir, porque é a extensão aberta, ela é livre. Tá? Então, todo programa tem que ter a extensão de salvamento aberta. Isso daí é uma legislação internacional. Tá, gente? Então, para salvar, já que a gente está aqui no GNA-CAD, aqui em cima eu tenho o disquete, clico nele, tá? E ele me dá a opção de DWG e DXF. Tá? De DWG, nas versões, nossa, desde o release 13 é antigo, hein? Até o AutoCAD 2013. Então, qualquer uma dessas versões aqui, ele me possibilita salvar. Quem tem o AutoCAD 2020, 2019, 2018, tá? Abre qualquer um deles aqui. Porém, o inverso não acontece. Se tiver um arquivo que foi feito no AutoCAD 2020, não vai abrir no GNA-CAD. Tá? Por quê? Porque ele só aceita essas versões aqui do CAD. Eu tenho que salvar na versão abaixo. Tá? Por esse motivo, que eu sempre falo para o pessoal, salvar em DXF. Tá? O DXF é certeza que ele vai abrir. Tá? Então,
salvo em DXF. Aí ele me pergunta qual é o nome e aonde que eu quero salvar, tá? Se é na memória interna, uma memória externa do celular, e qual é o nome que eu quero aí, tá, gente? E depois ele vai aparecer naquela telinha inicial, tá? Esse aqui eu não vou salvar, tá? Eu vou salvar quando a gente for fazer a outra atividade aí. Então, não vou salvar. Então, fecha. Na hora de salvar não, de fechar, ele abre mais propaganda ainda, entupindo o celular da gente de propaganda. Tá? Voltando para o computador. Agora falando sério. Dúvida com o GNACAD, pergunta para o João. Se bobear, ele vai saber mais do que eu daqui a pouco. Vai sim, João. Eu falo para vocês que eu só mexi no GNACAD 4 ou 5 vezes. Né? Foi para ensinar, para aprender a mexer nele toscamente, tipo 7 horas da manhã, para 7 horas da noite do mesmo dia, ensinar o pessoal de edificações, isso em finais de novembro do ano passado. Aí mexi mais 1 ou 2 vezes, e agora de novo, estou mexendo novamente. Então, assim, eu sei fuçar nele, mas o profundo dele eu ainda não conheço. A mesma coisa com o QCAD. Tá? O profundo dele eu não conheço, tá, gente? Mas o basicão para poder passar para vocês, a gente sabe. Tá? Salvar no AutoCAD, mesma coisa. Save, que é o disquete, aqui em cima, e ele pergunta aonde que eu quero salvar, com que nome que eu quero salvar, qual a versão de CAD que eu quero salvar, tá? Aqui, o local, o nome, tá? E a versão de CAD. Lembrando que, para abrir no QCAD, por exemplo, não adianta salvar em DWG, e corremos o risco dele não abrir. Então, eu tenho que salvar em DXF. Tá? Tem que escolher a opção. Geralmente, a gente sempre escolhe uma opção mais antiguinha, tipo 2010, por aí. Tá? Do DXF. Escolher a opção DXF, que ele vai ser aberto em qualquer computador que tenha CAD. Tá? Qual CAD? TurboCAD, MiniCAD, MaxCAD, LittleCAD, tá? Qualquer software de CAD. E até no CorelDRAW ele abre, se salvar como DXF, tá? Não é o caso, porque eu vou descartar esse arquivo, tá? Não vou manter ele, não. Não vou salvar, não quero. E sorteio de encerramento, que bonitinho. Tá? O que acontece? Enquanto eu não pedir para ficar no formato free, ele tem um tempo, tá? O QCAD. Depois ele não deixa fazer nada. Tá? Aí eu escolho a opção guardar, que é a mesma coisa que clicar no disquete, que é salvar. Idem. Pergunta onde que eu quero salvar, qual que é o nome que eu quero dar, tá? E ele automaticamente já salva em DXF. Tá? Por quê? Porque DXF é a linguagem de abertura, tá? Todo software de CAD tem que saber ler. Tá?
tem opções aqui de DWG, porém, essas opções, elas só são liberadas para Professional. Tá? Para a versão Free, elas não são liberadas, tá? Como eu não quero salvar nada também, eu vou descartar. Alguma dúvida, gente? Sim, João. Tá? Tanto qualquer um deles, tá? Quando você for migrar para o AutoCAD, você entendendo o conceito e o funcionamento da ferramenta, independente se ela é em inglês ou em português, você vai se achar dentro do AutoCAD, tá? Por quê? O QCAD, tá? Ele foi produzido a partir de algumas ferramentas de plataforma livre do AutoCAD. Tá? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Tá? É o seguinte. Depois de um certo período, tá? Existe um software, conforme ele vai fazendo as atualizações de ferramentas, né? Algumas ferramentas, principalmente as ferramentas de programação iniciais dele, tá? Eles viram plataformas abertas, plataformas livres. Tá? Então, como se diz? A essência dessas plataformas livres, elas podem ser o seguinte, deixa eu fazer uma coisa, não tá certo. A essência desses softwares, né, que nem o AutoCAD, por exemplo, a essência dele, ele pode disponibilizar como plataforma livre para outros programadores brincarem. O que não pode acontecer, eles fazerem uma cópia fiel do AutoCAD. Tá? Mas eles podem fazer uma cópia muito próxima, mas fiel não podem. Tá? Que é o que fizeram o pessoal do QCAD. Tá? Então, eles fizeram uma cópia muito próxima do AutoCAD. Para quê? Quando a pessoa saia para o AutoCAD, né, sai do QCAD e for utilizar o AutoCAD, ou o inverso, né, saia do AutoCAD e for utilizar o QCAD, não tenha grandes dificuldades. Tá? Um outro exemplo. Existe uma plataforma gratuita do pacote Office, que é o OpenOffice. Tá? O que é ruim dele? É português de Portugal. Tá? Então, tá lá, efeitos, em vez de efeitos, né? Então, tem umas palavras com a grafia um pouquinho diferente. Né? Esse OpenCAD, ele foi feito em cima do embrião inicial do próprio pacote Office da Microsoft. Tá? Ele não é tão arrojado quanto o Office, tá? Da Microsoft. Por quê? Porque ele tem que manter uma certa distância por conta de ferramentas que ainda não foram liberadas e outros itens de programação. Tá? Porém, se você sair do pacote Office da Microsoft e ir para o OpenOffice, você não vai sentir, você vai sentir sim uma diferença, mas não vai ser uma diferença absurda. E o inverso é a mesma coisa, tá? Idem para o GNA-CAD. Você sair do GNA-CAD para ir para o AutoCAD, você vai sentir um pouco a diferença, mas não vai ser uma coisa absurda. E o inverso, idem. Tá, gente? Então, pode ficar tranquilo, tá? Independente de qual vocês forem escolher, no momento que vocês forem migrar para o outro, tá? No início vocês acham meio estranho, mas depois pega a essência e vai embora. Dúvidas?
Excelente. Bom, já que ninguém tem dúvida, tá? Para a próxima aula, eu vou trazer uma planta, tá? Quarto, sala, cozinha e banheiro. Nós vamos trabalhar essa planta de agora até o final do semestre, tá? Aprendendo os comandos principais para desenhar essa planta, tá? Independente de qual for o software que vocês forem escolher. Tá? Eu vou mostrar os três. Isto é, agora vem a pergunta. Tá? Vocês preferem que eu foque apenas um deles e de vocês se viram por conta? Ou eu faça mais ou menos que nem eu fiz hoje com vocês? Mostrei um deles, depois migrei para o outro e depois foi para o outro. Eu prefiro a segunda opção. Ainda mais. Trabalhar nos três. Segunda opção também. Segunda abrange também. tudo. Oi, Matheus, fala. Prefiro a segunda também, a segunda opção. Ele me dá trabalho, né? Mas assim, eu particularmente também prefiro a segunda opção. Tá? Por quê? Vocês acabam definindo em qual delas vocês vão querer trabalhar. Tá? Em que sentido? Tá? Óbvio, vocês vão ter que me entregar uma atividade. Tá? Vocês acham que vai ficar assim na moleza? Não. Né? Vocês vão ter que me entregar uma atividade. Certo? Isso significa o seguinte, que uma das três ferramentas vocês vão ter que ter ela instalada. Ponto. É fato. Tá? E vocês terão que me entregar a atividade, tá? Em arquivo DXF, tá? Porém, se vai ser feita no QCAD, no AutoCAD, no MiniCAD, no LittleCAD, no GNACAD, no RaiQCAD, tá? Não vai me interessar. Tá? O que eu quero é que vocês, de fato, façam, tá? Para começar a se familiarizar com as ferramentas, tá? E para eu ver o progresso de vocês também. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu voltar para o presencial, então eu não consigo acompanhar esse tete a tete. Tá? Mas fica aí a dica para vocês de, independente se voltar para o presencial ou não, espero que volte, não aguento mais, tá? Se voltar para o presencial, a gente vai manter essa dinâmica das três ferramentas. Eu acho super legal, tá? E conseguindo, no final do semestre, a gente tem um tira-gosto aí do Revit. Se não dá tempo esse semestre, a gente joga para a aula de EPT no segundo semestre. Se for eu ainda, professora de vocês de EPT, tá? A gente vai trabalhar com Revit, porque eu quero fazer simulação da carta solar, e o Revit trabalha isso super bem. Tranquilo, gente? Dúvidas? Não. O que seria EPT? Estudo dos projetos técnicos, tá? É onde a gente pega essa disciplina que vocês estão tendo esse semestre aqui de legislação, que vocês vão amar essa disciplina, só que não, porque é só lei, tá? E nós vamos aprender a aplicar essa legislação em cima de um projeto para encaminhá-lo para a aprovação junto à prefeitura.
Em outras palavras, tudo que vocês forem aprender de plano diretor, estatuto da cidade, legislação de parcelamento e desocupação do solo, código de obras, normas da BNT, vocês vão ver a aplicação disso em EPT. EPT é hiperdenso, gente. Vocês não têm noção. Eu tenho que explicar coisa que na faculdade de arquitetura a gente leva um ano inteiro em 2 aulas. Mas é legal. Então, tem quem ame, tem quem odeia a parte de legislação, tá, João? Então, tem esse lance aí, tá? O ruim, a maioria das pessoas não gosta da legislação, principalmente legislação na construção civil, porque não sabe, não está enxergando onde está sendo aplicada. Mas na hora que enxergam onde elas estão sendo aplicadas, aí fica gostoso, fica legal. Tranquilo aí, gente? Mais alguma dúvida? Se não temos dúvidas, eu agradeço a vossa atenção, tá? A vossa dedicação também. E semana que vem, vamos começar a fazer uma plantinha aí. Perfeito, gente? Então, muito obrigada e boa noite. Boa noite, professora. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite.